Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. A liturgia da palavra desse primeiro domingo do tempo da Quaresma nos fala sobre como entrou o pecado e como entrou a graça no mundo. O pecado entrou no mundo. Nós ouvimos na primeira leitura de hoje como o livro do Gênesis entende a entrada do pecado no mundo. O pecado de Adão e Eva não foi ter comido do fruto da árvore. Não foi esse o pecado. O pecado foi a desobediência. Não comerás daquele fruto. E eles desobedeceram. Foram tentados? Foram. Mas no fim das contas, mesmo na tentação, a decisão última é sempre nossa. Adão e Eva escolheram. Escolheram desobedecer. Na base do pecado original sempre está a desobediência. Todo pecado cometido tem na sua base a desobediência. Não farás isso, não farás aquilo. Eu vou lá e faço. Farás assim, eu vou lá e não faço. Sempre está a desobediência. Uma outra coisa que está sempre na base do pecado original é o orgulho. Não, vocês não vão morrer coisa nenhuma, não, pelo contrário. Se vocês comerem do fruto, vocês vão ser iguaizinhos a Deus. Quando Eva escutou isso, minha gente, ela arregalou os olhos e falou assim: é verdade? Ela comeu do fruto, querendo ser como Deus. O pecado não é uma tentativa da gente tentar ser dono de tudo, ser todo-poderoso, poder fazer tudo e usar a liberdade de qualquer jeito. A outra tentação que está na base do pecado original é a do conhecimento. Na verdade, nós sabemos, né? A linguagem do Gênesis é sempre poética. Para falar da árvore, a árvore, na verdade, é a sede de conhecimento, é a árvore do conhecimento, né? Essa é a árvore do livro do Gênesis. Conhecer tudo, saber tudo, como Deus conhece tudo, como Deus sabe tudo. Às vezes o pecado é a tentativa humana de tentar ser onisciente. Foi assim que entrou o pecado no mundo. Só que na segunda leitura, São Paulo fala como entrou a graça. O pecado entrou, tudo bem, um mal muito grande, né? Um estrago muito grande na humanidade. Mas, minha gente, o que é que para Deus é limite? São Paulo vai nos dizendo como entrou essa graça no mundo. Entrou de maneira muito mais superior do que todo estrago que o pecado possa ter a capacidade de realizar na humanidade. De um modo superabundante. Estamos aqui no capítulo 5 da carta aos Romanos, começa aqui no versículo 12, mas se voltarmos um pouquinho lá no versículo 5, do capítulo 5 também, São Paulo diz assim: aonde abundou o pecado, aí superabundou a graça. E São Paulo diz na leitura que nós ouvimos agora, que a graça de Deus, ela não é dada na medida do pecado, não. Deus é muito mais generoso, Ele dá muito mais
do que é necessário. A misericórdia de Deus é muito maior do que a gente possa imaginar. Todo o tanto que você imaginar a misericórdia de Deus maior do que o pecado, ainda é pouco. Eu gosto muito da música que canta, né? Do Valmir Alencar. Saibas que todo o teu pecado em toda a tua vida é uma pequena gota que se derramou no mar, no oceano da misericórdia infinita de Deus. Em outras palavras, São Paulo está dizendo isto. A graça entrou no mundo e entrou de modo muito maior, muito melhor, muito mais forte e muito mais eficaz do que possa ser o pecado. Quaresma é tempo da gente se recordar disso e não nos esquecermos que o amor de Deus é maior do que tudo. Lá no capítulo 8, São Paulo vai dizer: o que poderá nos separar do amor de Deus? Tribulação, perseguição, fome, nudez, a morte. Nem a morte poderá nos separar do amor de Deus, que é muito maior. Quantas vezes, minha gente, a gente se vê diante da nossa fraqueza e fala assim: será que eu tenho perdão? Será que o meu pecado tem perdão? Quantas vezes nós desacreditamos, desesperamos, ou ficamos pelo menos desconfiados? Será que tem perdão? Será que eu tenho salvação? Eu tenho uma ótima notícia para você. Tem perdão, tem salvação, tem solução. Basta que você se aproxime de Deus com a postura do salmista de hoje. Salmo 50. O salmista, primeiramente, se coloca diante de Deus com a sua consciência e pede perdão a Deus. E ele diz: Senhor, eu reconheço toda a minha iniquidade. O meu pecado está sempre à minha frente. Ou seja, eu tenho consciência de todos eles. Eu tenho consciência. Ele está sempre à minha frente. Nós não podemos nos fechar a consciência do nosso pecado. É preciso tomar consciência dele. E o salmista vai nos dizendo qual foi o seu itinerário. E vai dizendo: foi contra vós, só contra vós que eu pequei e pratiquei o que é mal. E aí, ele, cheio de esperança, vai dizendo para Deus: Senhor, criai em mim um coração que seja puro, dai-me de novo um espírito decidido. Não me afasteis, Senhor, de vossa face, e nem retireis de mim o vosso Santo Espírito. Olha a contrição, a dor que esse salmista está sentindo, e ao mesmo tempo a esperança que ele tem no perdão, na misericórdia. É assim que nós precisamos nos apresentar diante de Deus, arrependidos, contritos. A palavra contrição vem do verbo contrair. A gente se contrai interiormente, né? Aquilo dói na gente, a gente se encolhe interiormente diante da consciência do nosso pecado. E ao mesmo tempo, a gente tem aquela esperança viva do perdão, porque a graça é maior do que o nosso pecado. Dai-me de novo, Senhor, a alegria de ser salvo. Eu quero ser salvo. Eu não quero ser condenado. Eu quero ser salvo. E confirmai-me com um espírito generoso. E aí, ele termina com o louvor. Abri meus lábios ao Senhor para cantar.
e a minha boca anunciará o vosso louvor, se o Senhor me perdoar. Quaresma é tempo de nos abandonarmos nessa misericórdia infinita de Deus. Adão e Eva estavam no deserto, estavam no paraíso. Jesus, no evangelho de hoje, no deserto. Dois ambientes bem diferentes, né? O jardim tem árvores, frutos, água à vontade, sombra, frescor. Que delícia, né? O jardim é lugar de delícias, da maravilha, da beleza, da cor. O deserto de Jesus é o lugar da privação. Não tem comida, não tem água, não tem sombra. A solidão é doída no deserto. Só que no jardim, com todas as delícias de um jardim, Adão e Eva não foram fiéis. E Jesus, com todas as privações que ele tinha no deserto, ele permaneceu fiel. Então, minha gente, você pode estar num jardim ou pode estar num deserto. A sua vida pode ser hoje um jardim ou um deserto. Cada um de nós sabe como está a nossa vida. Mas no fim das contas, a decisão é nossa, de ser fiel ou não ser fiéis, de sermos fiéis ou não sermos fiéis. A decisão é sempre minha, é sempre nossa. E se a gente escolher ser fiel, como Jesus escolheu, depois de toda a tentação, o que aconteceu? O diabo se retirou, porque não deu conta de derrubar Jesus, e os anjos se aproximaram para servi-lo. A quaresma vai ser um grande deserto. A quaresma não vai ser um jardim para a gente. A tentação vai chegar. As penitências, os sacrifícios que nós nos colocamos, vão nos desafiar. A gente vai precisar de muita força interior, de muita decisão interior. A decisão que o salmista de hoje nos cantava. Dai-me de novo um espírito decidido para ser forte. E o resultado, eu falei com vocês domingo passado. No fim da quaresma será um homem, uma mulher mais maduro. Um homem, uma mulher mais crescido. Melhor do que antes. Para não nos esquecermos daquele processo de vida. Hoje, melhor que ontem. Amanhã, melhor que hoje. E assim, a quaresma entra nesse processo para favorecer esse nosso processo de conversão diária. Não se esqueça. A graça de Deus entrou no mundo de uma forma muito mais superior do que a forma como o pecado entrou no mundo. Então, não desespere, não perca a esperança. O nosso pecado tem perdão. Amém?